fazer mais um episódio aí do Faça e Venda usando a internet. E o meu objetivo aqui com vocês é destravar essa chavinha aí mental para que vocês possam começar a vender pela internet e viver do que vocês amam fazer, né? Quem não me conhece, eu sou Luciana Jader e hoje, no tema de hoje, nós vamos conversar sobre organização no ateliê. Organização ali na rotina do ateliê, que isso é uma reclamação muito forte aí das minhas alunas. Elas falam sempre que não conseguem se organizar, que não sabem o que fazer para otimizar o tempo, e hoje nós vamos falar sobre isso. Eu adoro esse tema porque realmente lidar com o artesão de uma forma geral, lidar com esse tema de organização é um fator um pouco desafiador para a grande maioria dos artesãos. Não ache que isso acontece só com você, inclusive acontece comigo também. Mas tem formas de driblar isso daí, de otimizar melhor esse tempo e de criar sim uma rotina, uma disciplina. É super possível. Só que a gente precisa estar o tempo todo ali se policiando, né? Para que as coisas continuem no caminho que precisa continuar, que é o essencial, na verdade. Eu acredito que o mais importante da rotina, seja ela qual for, é não perder o foco. A gente precisa tomar cuidado para não perder o foco. Porque assim, vai acontecer imprevistos, ainda mais a gente que trabalha dentro de casa. Então vai acontecer imprevistos, vai acontecer de como nós somos os nossos próprios chefes, né? Então vai acontecer de em alguns momentos a gente dar aquela frouxadinha, não, vou passar para amanhã. E isso acontece comigo, acontece com várias outras artesãs e vai acontecer com você também. Mas o principal é justamente isso, é não perder o foco. E como que a gente pode fazer para não perder esse foco? É anotar. A gente precisa anotar o que a gente tem que fazer na semana, né? E eu gosto muito de fazer isso no domingo à noite. O domingo à noite é a hora que eu, que já passou o final de semana, tá acabando ali o final de semana, eu tô com a cuca fresca, light, né? Então eu aproveito o momentozinho da noite do domingo e aí vou colocar no papel quais são as coisas que eu preciso resolver ali dentro da semana. E aí o que é assim, eu costumo anotar o que é mais importante primeiro. Tipo assim, chova ou faça sol, qual é a coisa que, não pode passar dessa semana de forma alguma? Então, aquele ali é o meu assunto principal. É assim, aonde eu vou concentrar a minha energia de verdade para fazer aquilo acontecer, independente do que aconteça na semana. Então, eu tenho aquela listinha de coisas que são essenciais, prioridades, porque muitas vezes a gente deixa de resolver coisas porque a gente não trata elas como uma prioridade. A partir do momento que você trata a prioridade como uma urgência, aí a coisa muda aqui na cabeça da gente também. Porque assim, se a gente for deixando aquilo, não, se der tempo eu faço, se não der tempo, paciência, vai para outra semana.
E aí a gente tem essa coisa de estar colocando sempre a culpa no outro, né? Olha, isso é muito natural do ser humano. A gente coloca a culpa no... Eu não fiz porque meu filho não deixou, eu não fiz porque meu marido não deixou, eu não fiz porque eu tive que fazer compras, eu não fiz porque... por causa do coronavírus. Eu não fiz porque não acordei de bom humor. Então, a gente sempre vai colocar a culpa em alguém ou alguma coisa se deixar. Então, se a gente não trata aquele assunto como uma prioridade mesmo, a gente não consegue resolver, tá? Então, o que eu faço é isso. Chega ali no domingo à noite, mas pode ser na segunda-feira de manhã, se para você for melhor, ou no sábado, né? Eu não gosto nunca de deixar para segunda-feira, de começar a resolver a minha lista de tarefas ali da semana. Eu não gosto de deixar entrar na semana, porque fica parecendo que se acontecer alguma coisa na segunda-feira, eu vou já protelar para terça, para organizar a agenda da semana na terça ou na quarta. Então, o que eu faço é o seguinte: eu arrumo essa agenda ou no sábado ou no domingo, tá? E aí eu vou listar ali na semana essas prioridades. Seja fazer uma costura, seja estudar, e por que não estudar se você tá precisando estudar, tá? Seja filmar, gravar vídeo, editar vídeo, o que for. Então eu trato como assuntos urgentes, médio, urgente e o que pode ficar de repente para a semana que vem. Então eu trato minha agenda dessa forma, porque aí eu vou ter um olhar mais criterioso para aquilo que é urgente, para aquilo que não pode passar para a semana que vem. E é extremamente importante a gente colocar no papel, porque o papel cobra a gente. Então, eu tenho um painelzinho aqui no meu ateliê de cortiça, que aí eu coloco ali, e o ideal é isso, é não colocar nem na agenda, tá, meninas? Porque se a gente bota na agenda e a gente não tem o hábito de agenda, porque isso acontece com muitas de nós, de já não ter mais esse hábito de agenda, porque as coisas mudaram, né? Então a gente não tem mais esse hábito de agenda. Então, se você coloca na parede, num lugar que fica visível e que você passa sempre por ali, então fica muito mais fácil de você conseguir se organizar e se cobrar mesmo aquilo, para que aquilo aconteça. E se a gente não coloca no papel, gente, não confia na cabeça, porque passa para outro dia, quando você vê a semana passou 15 dias, passou o mês e você só atende aquela coisa de estar cobrindo incêndio. Sabe como é que é? De tipo assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer a encomenda da fulana e agora eu vou fazer, e fica sempre aquela coisa esbaforida, porque você tá sempre apagando aquele incêndio e você não tá dando prioridade ao que precisa dar prioridade, vai acumulando e acaba deixando para fazer aquela encomenda que você tem que entregar amanhã, às vezes de madrugada, na madrugada anterior. E isso é péssimo, porque isso emocionalmente pra gente, essa cobrança emocional, esse estresse, gente, é horrível e deixa de ser um trabalho que ele precisa ter prazer também, né? E aí começa a virar mais cobrança do que prazer, né? Então é importante a gente começar e vocês vão perceber assim que o dia que vocês começarem
a primeira semana que vocês conseguirem fazer isso, como vai ser mais leve trabalhar. A cobrança por... Ah, Lu, mas o papel tá me cobrando. Sim, mas se ele tá te cobrando aquilo dentro do que você consegue fazer e você vai lá e executa aquilo, para aquilo não ficar atropelado, vai ficar muito mais leve de fazer, vai ficar muito mais leve de conseguir fazer aquelas coisas acontecerem, né? Então, até para estudar, porque a gente fica naquela coisa assim, eu vou colocar vou começar a estudar, por exemplo, para trabalhar meu Instagram. Vou começar a estudar para poder tirar fotos melhores. E aí isso vai sendo a última coisa lá da sua lista sempre. Aí nos dias que você tem tempo, você até esquece. Porque aquilo não foi para o papel, porque aquilo não foi para ali para o seu calendário de funções, de coisas que você precisa executar. E quando a gente começa a ter essa rotina de colocar no papel, seja encomenda, seja estudo, projeto, coisas que você quer realizar de fato, elas não vão se realizar, elas vão ficando sempre para depois, né? E aí tem essa questão de organizar também a rotina da costura, né? A rotina da costura, o que eu faço para organizar quando eu tenho produção de peças para fazer, por exemplo, tá? O que eu faço é o seguinte, eu vou tirar um dia só para cortar, um dia só para costurar, um dia só para colocar preço, um dia só para tirar foto. Então, assim, e às vezes não precisa ser nem um dia, né? Porque eu tô falando do processo de cortar e costurar, que você raramente vai costurar só uma manhã e resolveu sua produção, né? Então, eu tô falando dessas coisas que demandam mais tempo. Mas, por exemplo, para colocar preço, vamos supor, eu tiro uma manhã para colocar preço. Para tirar foto, eu vou escolher uma tarde inteira para tirar foto das peças que eu fiz. Então, a gente precisa colocar ali na nossa agenda da semana o que a gente vai resolver. Porque, olha, e outra coisa, é dentro do que você sabe que você consegue fazer dentro da sua rotina. Porque também não adianta chegar lá na agenda da semana, né? E colocar 1 milhão de coisas para fazer e ficar nesse pensamento, o papel me cobra, o papel me cobra, o papel me cobra. Só que você sabe que você não vai dar conta de fazer tudo aquilo. Ainda mais se você cuida da casa, dos filhos, do marido. Então você tem que ser aquele tempo que você sabe que você vai conseguir tirar para fazer, tá? Então vamos supor que de manhã você cuida da casa, né? Ok, de manhã não dá para marcar nada, porque de manhã eu cuido da casa e das crianças. À tarde eu tenho livre para organizar meu tempo, para organizar as minhas encomendas, organizar tudo que eu quero fazer. E, por exemplo, para quem ainda não definiu o nicho, não sabe qual público, coloca na sua agenda, tá? O que você precisa achar de respostas aí em você mesmo também para o papel te cobrar. Porque senão, sabe quando você vai definir seu nicho? Nunca. Se você não coloca isso como se fosse um trabalho para você executar, você não vai fazer nunca. Porque fica sempre para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem. Só que o tempo, gente, o tempo ele é muito cruel, ele voa. Eu sempre falo que o tempo é o nosso bem mais precioso e que o artesão não contabiliza isso. A partir do momento que o artesão entender que o tempo é o que ele tem de mais precioso, até para cobrar, ele vai começar a tomar uma consciência diferente até para cobrar, tá?
Porque você imagina nós, mulheres, que fazemos 1000 coisas, que somos responsáveis por 1000 coisas, se a gente não começa a definir ali o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, se a gente não começar a colocar essas coisas no papel e organizar ali quais são as nossas prioridades, a gente não faz nunca, mesmo as prioridades. A gente vai deixando, vai deixando. Quantas e quantas de vocês aqui tem encomenda para fazer essa semana e ainda não organizou a agenda e vai acabar deixando para fazer na madrugada anterior? Só que pensa que se você passa mal nessa madrugada, o que você faz? Vai ter que dar uma desculpa para cliente, né? E isso é muito chato, gente. É muito chato. E não que nós não estejamos... que isso não pode acontecer com a gente. Pode acontecer e vai acontecer. Um imprevisto, às vezes, acontece e a gente até precisa mesmo dar uma desculpa para o nosso cliente. Mas isso não pode virar uma rotina. Se isso vira uma rotina, fica estressante demais pra gente. Fica muito estressante. Aí a gente acaba colocando a culpa, né, ali no filho, na tia, na avó, na mãe que pediu alguma coisa e você não estava contando que ela ia te pedir alguma coisa. A gente coloca a culpa em todo mundo e a culpa não é de ninguém, a culpa só é nossa. E a gente precisa tomar essa consciência de que a culpa de não se organizar, ela é somente nossa, de não se organizar. Porque olha, ainda tem um detalhe, a partir do momento que você começa a organizar a sua rotina, coloca no papel, usa aqueles post-its, gente, é maravilhoso. Use os post-its ali, se for o caso, até post-its coloridos, né? Para definir o que é urgente, o que não é tão urgente e o que pode ser deixado para a semana que vem, mas você já vai sinalizar ali na sua semana que você precisa ficar alerta para aquele a fazer que precisa ser executado. Então, isso é tão sério que a partir do momento que a gente começa a colocar essas coisas no papel, fica mais fácil, inclusive, da gente dizer não para as pessoas, né? Olha, não posso porque eu preciso resolver isso, aquilo do ateliê. Agora, se você não se organizou, qualquer um que chegar vai pedir para você ir pagar uma conta que seja, para você ir fazer qualquer coisa que seja, porque você tá à toa. Nem você sabe o que você tem para fazer. Então, quem tá de fora olhando, ela tá à toa, não tem nada para fazer. Percebe como isso é importante? Como a gente precisa colocar ali os limites na gente, para que a gente também possa colocar limite nos outros. Porque se você não manda nesse boteco, qualquer um vai mandar, não é? Então, a gente também precisa colocar limite na gente. Porque senão, a gente vai ficar igual aqueles guri que o recreio era para ser de 10 minutos, acaba virando o dia inteiro, né? Porque fica naquela... E aí a gente procrastina. E o que é a procrastinação? É a falta de meta. E se você não estabelece as suas metas, você vai procrastinar. Porque você vai dar todas as desculpas que tiver para dar para não resolver. Porque assim, não tem jeito. Essa parte burocrática, digamos assim, né? Porque a parte divertida é costurar, é combinar as cores, é ali brincar no ateliê, que acaba sendo uma diversão pra gente, né? Só que tem a parte burocrática que você precisa fazer. Se você não fizer a parte burocrática, isso não vai virar um negócio nunca. Nunca. Entende?
tem que ter a parte burocrática, senão ela vai virar o hobby e não o seu negócio. E se você não consegue assumir as rédeas do seu negócio, se você não consegue botar esse limite em você, você também não vai conseguir colocar esse limite nos outros, nem no seu cliente. Nem aquele, não adianta eu ficar passando textinhos de regras, né, para pegar encomenda, ficar tentando aí ajudar vocês nesse sentido, se vocês não se conscientizam que a responsabilidade do comando desse boteco é de vocês. A responsabilidade das coisas boas ou das coisas ruins que acontecem, ou de você ainda não ter conseguido transformar isso num negócio, é sua. E de mais ninguém. E você vê que é das coisas mais bobas, né? Das coisas mais bobas, como a organização de uma rotina. É o limite que você está colocando em você mesma. Ó, até aqui eu posso ir. Daqui eu não tenho como passar. Eu preciso resolver essas coisas aqui que são urgentes essa semana. E o ideal é que essas coisas nem fiquem sendo urgentes, né? É urgente no sentido de que eu preciso fazer e precisa ser a minha prioridade essa semana. Não urgente de tipo assim, domingo eu tive a semana passada inteira para poder fazer a encomenda da Mariazinha e não fiz ainda, e aí eu tenho que fazer segunda-feira de qualquer jeito, porque eu preciso entregar na terça-feira de manhã ou segunda-feira à noite. Não é urgente nesse sentido, meninas, é prioridade. Quais são as minhas prioridades essa semana? E não é... agora é lógico, olha só, pode acontecer de você que não tem esse hábito começar a tentar criar esse hábito de fazer isso e de dar certo, sei lá, 10% da sua agenda. Ok! Se semana que vem você conseguir fazer a sua agenda dar certo 20%, 30%, é uma vitória. É uma vitória. A gente também precisa entender que a gente vai conquistando aos poucos, e cada passo que você dá e que você consegue medir é uma vitória. Agora você concorda comigo que se você coloca ali na sua agenda aquilo para fazer e você resolveu 10, 20% que seja, né, da sua agenda ali essa semana, você conseguiu resolver 10, 20%. Não é o ideal ainda, você tem consciência de que não é o ideal, mas não é uma vitória? Você já ter montado o seu painelzinho, faz um painelzinho divertido, colorido, com post-it, sabe? Pendura lá um coraçãozinho, que nem criança mesmo, para te incentivar. Não é porque é um trabalho que precisa ser, né, aquela coisa super sem graça e esquisita, não. Aproveita que você é artesã, que você tem o dom, e trata esse painel de um jeito divertido, de um jeito que te dê prazer ir lá e fazer ele, e a fazer as suas anotações nele, entendeu? Porque aí isso não pode ser um peso, isso tem que ser para deixar mais leve. E entenda que a gente precisa comemorar qualquer vitóriazinha que a gente dá no ateliê da gente. A gente precisa comemorar isso com a gente. Ainda não é o ideal, mas tá mais próximo de ser o ideal do que nunca, porque você começou a fazer, né? Eu vi algumas meninas reclamando aqui que ainda não definiu o nicho. Começa a se perguntar sobre esse nicho. Faz um painel para você definir seu nicho
e todo dia você se compromete em escrever ali algumas coisas que você gosta, que te identifique, que você acredita que você ia amar fazer. Vai lá, usa o painel também para definir seu nicho. Usa o painel para te motivar. Usa o painel para poder, sabe, te trazer inspiração. Sabe uma coisa que quando eu fiz faculdade, a gente fazia muito e que eu achava delicioso e que hoje com esse negócio da internet meio que se perdeu, né? Pelo menos não é mais feito dessa forma e eu adorava fazer dessa forma. A gente pegava recortes de revistas, né? Quando a gente estava, por exemplo, fazendo uma coleção, né? Então eu vou fazer uma coleção sobre o Mágico de Oz, por exemplo. Então eu ia pegar recortes de coisas que lembrassem o Mágico de Oz, né? Então, coração, os personagens, as formas que tinham a ver com o Mágico de Oz e por aí vai. Então a gente ia trabalhando aquele painel bem colorido e com vários recortes e era tão gostoso, tão divertido fazer isso, sabe? Hoje a forma que eu uso de fazer essas coisas é abrir, por exemplo, uma pasta no Pinterest. Isso, entenderam, né? Nesse pin aí, eu abro uma pastinha ali e vou jogando coisas para determinado fim ali que vão me inspirar, que vão me ajudar a chegar, por exemplo, numa coleção que eu queira chegar, entendeu? E a mesma coisa você pode fazer com o seu painel, né? Você pode usar o seu painel de uma forma mais divertida para que ela te estimule a estar usando aquele painel toda semana, para te cobrar as coisas que você quer fazer, entende? Porque senão a gente não consegue fazer. Vai começando a ser muito mais obrigação do que a busca de uma nova habilidade, né? E uma nova habilidade é para lá de saudável a gente começar a adquirir novas habilidades que vão deixar o nosso dia a dia mais leve. Você concorda comigo que é muito mais penoso, muito mais difícil a gente ficar se cobrando uma coisa que a gente não está conseguindo fazer? Não é muito pior isso? Não seria muito mais fácil tomar a atitude de ir lá e montar um painel para que você comece pelo menos a tentar adquirir esse hábito? E você pode se presentear, por exemplo, às vezes até indo fazer uma unha, né? Comendo uma coisa que você gosta. Então você também pode se dar, tipo, esses mini prêmios, assim, sabe? Eu consegui planejar a minha semana, essa semana eu consegui planejar a semana e consegui cumprir 30% dela. Uhul! Antes eu não conseguia cumprir nada. Comemora isso. Comemora isso pra você. A gente costuma ser muito cruel com a gente mesmo. Nosso grau de exigência com a gente, ele ultrapassa qualquer limite. E eu tenho certeza, a gente precisa se tratar como a melhor amiga da gente. Então, a gente precisa também, da mesma forma que a gente tá vendo uma amiga fazer uma coisa errada, a gente vai lá e dá aquele puxãozinho de orelha com amor, né? A gente também precisa tratar a gente com amor quando a gente falha. Só que assim, ó, tô de olho. Eu falhei hoje, falhei essa semana, mas eu tô de olho, né? Porque senão também começa a ficar aquela carga, né, que ninguém suporta. E nós somos seres humanos, né?
Nós precisamos também nos tratar com amor, com carinho, com cuidado, com tolerância, porque senão é complicado, né, meninas? Então, começa a se observar como a sua melhor amiga. E você é a sua melhor amiga, né? Porque só você pode conseguir organizar essa semana, só você pode conseguir subir graus diferentes ali para poder transformar isso num negócio. Não é verdade? Então você é sua melhor amiga, se trate como sua melhor amiga. Puxa a orelha quando precisa, mas dá carinho quando precisa também. Não é verdade? Meninas, organizar a semana, organizar a produção de vocês, sabe? É fundamental, senão nada sai do lugar. A gente fica ali procrastinando o tempo todo, porque a gente, da mesma forma que a gente tem a liberdade de trabalhar em casa, né, e de fazer o que a gente ama, acaba virando libertinagem se a gente não cuidar. Se a gente não cuidar das coisas que precisam ser feitas para aquilo caminhar. Caminhar um pouquinho cada dia, caminhar, né? E fazer. E depois, quando a gente pega o hábito, constrói esse hábito e deixa ele sólido, as coisas vão acontecendo com naturalidade. É tão interessante isso que, por exemplo, eu tinha aquela coisa, essa coisa de ter a disciplina, de postar todo dia no Instagram, seja lá onde for. Gente, isso era tão penoso pra mim. Isso era tão penoso. Eu falava, meu Deus, que saco ter essa obrigação. O artesão, ele não quer ter obrigação, né? Ele só quer fazer por amor. Ele só quer fazer por amor. Só que não dá pra gente fazer tudo só por amor, porque hashtag vida real. Se você não encara isso como um negócio, isso não vai ser negócio nunca. Né? Então isso era muito penoso para mim. Hoje isso tá tão entranhado nas minhas veias, porque eu já percebi o resultado que isso me dá. Eu já percebi como é poderoso a gente manter essa constância na internet, que ó, gente, um exemplo muito recente agora para vocês. Eu tinha pavor de live mesmo, de verdade. Primeiro porque eu não gosto daquela live que fica aquele papo furado, aquela encheção de linguiça, aquela coisa de estar tentando só manter o pessoal ali para fazer número ali em cima e tal, para poder dizer que tá atingindo tantas e tantas pessoas. Eu nunca gostei disso. E a obrigação de ter que fazer a live toda segunda, ou toda terça, ou todo dia, isso era uma coisa que me apavorava, essa obrigação de ter que fazer, sabe? E a gente constrói essas coisas, estou eu aqui quebrando isso em mim, fazendo live todo dia para vocês aqui. Tá vendo como eu também preciso fazer essas coisas? E vocês sabem que eu tô gostando? Pelo resultado, pela conexão que eu crio com vocês, pelo jeito que eu vejo que isso tá mexendo com a cabeça de vocês, que isso também tá modificando coisas aí dentro de vocês. Olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso. Tá a Luciana fazendo live todo santo dia, para quebrar isso, para que isso vire um hábito. Aí o que eu fiz? Live todo santo dia. Ou eu quebro isso, ou eu quebro. Não existe outra possibilidade. Só que eu tenho que tomar essa atitude. Se eu não tomar essa atitude, quem vai tomar por mim? Vai falar assim, vem cá, Luciana, eu vou fazer live com você todo dia para te acompanhar, tá bom?
Não vai, né? Ninguém vai bater aqui na minha porta para fazer isso. Não é verdade? Então tá aí, ó, um exemplo super recente para vocês. E me diz, vocês gostariam que eu tivesse acomodada sem fazer live todo dia, ou vocês preferem que eu faça live todo dia para estar aqui incentivando vocês, para estar aqui mostrando vocês que é possível, que a gente também consegue fazer uma coisa que às vezes era uma questão super pesada pra gente. E de repente muda a chavinha e isso começa a ficar leve. Para de ter esse peso, sabe? Aí, prefere live. Lógico que prefere, né? Porque eu tô aqui com vocês. Tô aqui criando esse laço com vocês. E por que você não faz isso com seu cliente? Não tô falando para você começar de cara fazendo live todo dia, mas por que você não tá postando todo dia e criando mais laços com seu cliente? Ah, Lu, eu não consigo. Consegue, eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo, isso tá ficando mais leve pra mim. Daqui a pouco eu vou querer fazer sábado e domingo também. Então consegue, a gente consegue tudo que a gente quer. A gente consegue sim organizar a rotina da gente, porque olha, eu posso ensinar para vocês aqui 1 milhão de formatos de se fazer um painel para organizar a rotina de vocês. Concorda comigo? Eu posso ensinar 1 milhão. Por sinal, se vocês entrarem lá no Pinterest, o Pin lá, se vocês entrarem lá, vocês vão ver 1 milhão de planners, de painéis para organizar a rotina, 1 milhão. Só que adianta eu só mostrar um painel para vocês? Se vocês não mudarem isso aqui, vai adiantar? Não vai adiantar. Se a gente não muda isso primeiro aqui na cabeça, a gente não vai conseguir executar. Ou então, o que vai acontecer? A gente vai fazer a primeira semana e depois vai virar esquecimento, não é? Então, primeiro precisa mudar aqui, precisa ressignificar esse peso, precisa entender que pode ficar leve sim, e tem que ficar leve. Se não ficar leve, não vai ser possível fazer. Só que quando ficar ruim, quando ficar chato ter que organizar a semana todo dia, você vai ter que buscar coisas que vão te incentivar a manter esse desafio, a manter essa rotina em dia. Aí eu vou procurar coisas que de repente me alegram, vou procurar motivos que vão me incentivar a fazer aquilo acontecer. E quais vão ser esses motivos? 1 milhão, pode ser 1 milhão de motivos, né? Para mim, o meu motivo principal, né, na minha vida é o meu propósito que eu tenho de transformar a vida de vocês. Se eu não transformo a vida de vocês, para mim não tem sentido. Então, seja transformar ensinando um passo a passo para que vocês possam vender e trazer dinheiro para dentro de casa, seja mudar essa chavinha, isso é a minha força motriz, sabe? É o que me move, é o que me dá gás, sabe? Aí, às vezes, tem um dia que eu tô mais para baixo um pouquinho, eu vou lá, leio um depoimento de vocês, eu falo, caraca, é para isso que eu tô aqui? É para isso, eu não tô aqui a passeio não, minha gente, eu tô aqui para transformar a vida das pessoas, eu tô aqui para fazer o que eu amo e fazer isso valer a pena. Eu não tô aqui a passeio não, aí eu vou lá, me dou um chacalhada lá e pronto, vida que segue, porque eu também tenho os meus dias ruins. Né? Então, se a gente não consegue ali, outra coisa que é um motivador para mim, eu trabalho para mim. Ninguém é minha chefe, eu não tenho que ficar dando satisfação
para ninguém a não ser para mim mesma. O que não é mais leve, tá? O que acaba sendo até mais pesado, porque a gente tem um grau de exigência muito grande, né? Todos nós temos um grau de exigência muito grande. Mas, antes de ser para mim do que ser para os outros, eu penso assim. Né? Então, assim, eu amo trabalhar para mim mesma. Eu amo essa liberdade de que, por exemplo, hoje não acordei afim, vou reprogramar a minha agenda e jogo para amanhã. É lógico que eu não posso me dar ao luxo de fazer isso todo dia, né? E tem coisas que não dá para jogar para amanhã. Eu me comprometi com a live, o que que eu faço? Me comprometi com a live. Vou lá, faço o cartaz com dia e hora. Me comprometi, joguei nas minhas redes sociais. Se eu não aparecer aqui às 16 horas para fazer essa live com vocês, vai ficar muito feio, né? Então, de repente, faça essas coisas que, tipo, vai te cobrar, entendeu? Você não existe a possibilidade da Luciana desmarcar essa live, a não ser que eu caia dura no chão. O que é muito difícil, porque eu sou muito danada. Né? Mas assim, só se eu cair dura no chão, eu vou ter que arrumar alguém para avisar que eu não vou fazer porque eu caí dura no chão. Mas até se eu tô desanimada, eu vou ter que me forçar a ir lá, passar uma maquiagemzinha, rodar aí a poeira e tá aqui para falar para vocês, porque eu me comprometi com isso. Então, esse compromisso precisa ser maior do que qualquer coisa. Se ele não for maior do que qualquer coisa, ele não vai acontecer. Você vai dar uma desculpa. Ai, tô com dor de cabeça, não tô podendo. Ai, tô menstruada. Porque mulher, quando quer, ela arruma desculpa. Quer dizer, qualquer pessoa, né? Mas a mulher ainda tem essas coisas, né? De, ai, tô com dor de cabeça. Ai, estou indisposta. Não sei o que. Mulher é um bicho muito forte, mas mulher é um bicho muito danado também. Então, não se permita, né? Coloca lá uma coisa que vai ser, não, isso aqui é a minha meta, eu preciso fazer isso. Coloca no papel, não fez, reescreve, coloca no papel de novo. Porque a gente vai internalizando aquilo, sabe? A gente vai... tipo, percebendo que amanhã ou depois, se as coisas começarem a não mudar para você, você também vai entendendo que essa responsabilidade é sua, porque você não fez as coisas que estavam lá no painel. Você não se comprometeu com você mesma. Entende? É ou não é verdade, meninas? Vou abrir para perguntas. Quem quiser me perguntar aí alguma coisa, aproveita que daqui a pouquinho já nosso tempo tá acabando. Gente, quando eu vejo, passou, né? Aquela hora e tipo, já era o nosso tempo. Me conta aí, alguém quer fazer uma perguntinha sobre o tema? Deixa eu falar, enquanto alguém se quiser pergunta aí, deixa eu falar como é que eu organizo essa questão de produção. Eu sempre, como eu sempre trabalhei com pronta entrega, raríssimas as encomendas, e sempre que eu aceitava alguma encomenda, ela já estava linkada com a minha produção, tá? Então, isso é... Para que eu tô falando isso? Porque é onde eu falo da necessidade da gente... O que você faz quando não está costurando? Eu hoje em dia já quase não costuro mais, meninas. Hoje em dia eu gravo, gravo vídeo para vocês, passo a passo, planejo aí as minhas estratégias para alcançar o que eu quero com as minhas redes sociais, com os meus projetos. Como eu tenho feito muito vídeo online, então eu tenho gravado muito, né? Então eu quase não tenho costurado mais.
sobre postar todos os dias, precisa ser sempre produto. O que podemos postar? Não, nem pode ser sempre produto, tá? Pode ser um passo a passo de alguma coisa que vocês estão... Passo a passo não, um processo, né? Se você não quer ensinar, pode ser um dia a dia ali do seu ateliê, pode ser uma ideia, pode ser uma dica, pode ser se você vende, por exemplo, produtos para mamãe e bebê. E aí você viu uma reportagem que é importante o bebê não ficar ali com a cabeça solta no carro quando tá no bebê conforto. E aí você vende um produtinho que segura lá a cabeça do neném. Então você tá dando uma dica, né? E ao mesmo tempo vendendo sem estar vendendo, entende? Então tem muitas formas. Você pode gravar um videozinho só da sua mão aqui abrindo ou fechando um produto e mostrando como ele é usado, tá? Então, o importante é que quando a gente faz algum tipo de postagem, a gente entenda e perceba que é importante a gente também estar fornecendo conteúdo de valor para o cliente da gente. Eu prefiro trabalhar com pronta entrega, tá, Paty? Sempre preferi, não encalha, não existe. Se você trabalha com um produto bom, útil, que você sabe que aquele produto é útil, ele não vai encalhar nunca, não vai encalhar, tá? Então, o que eu faço? Por exemplo, eu corto 4 porta-documento, por exemplo. Aí vou costurar aqueles 4 porta-documento. Bom, primeiro planejei meu corte, né? Cortei todas as peças que eu preciso, para não ter que ficar nessa coisa de corta uma peça, costura uma peça, né? Então eu planejo meus cortes da semana, vou tirar um dia inteiro para cortar aquelas peças, tá? É por isso que eu falo, a pronta entrega, ela é maravilhosa, porque você consegue organizar a sua semana muito melhor, né? E aí você define os produtos que você trabalha. Eu trabalho com uma variedade, sei lá, de 20 produtos, tá? Lu, mas 20 produtos é muito pouco. Não é produto pra caramba. Lembra que você é uma só. Então, 20 produtos eu já acho até muita coisa. Apesar que eu já trabalhei com uma variedade até de 50 peças diferentes, mas eu vivi de feira durante 12 anos da minha vida, de quinta a domingo, todos os finais de semana. Então eu precisava ter estoque, eu precisava ter variedade, né? Porque eu era praticamente a única que vendia esse tipo de material na feira. O contexto também era muito diferente. E eu produzia o tempo todo. Então, ter 50... Só que eu não comecei com 50 variedades, com 50 tipos de peça. Eu fui começando aos poucos e fui acrescentando mais um, mais outro material, tá? Então, mas você... Eu tô falando de 20, mas eu ontem falei sobre o caso da Leturale lá, que ela, se bobear, ela tem uma variedade de 10 peças só que ela faz. E ela vive disso. Mantém a casa com isso. Então, não é a quantidade de material, sabe? É o nicho que você escolheu e que você vai fazer aquele... Tem um também aqui um perfil aqui no Instagram que se chama A Sacoleira, né? A Sacoleira, ela tem também, sei lá, 3, 4 tipos, modelos de sacola que ela faz, e ela faz variações de estampa, variações ali, ela só trabalha com isso, né? Então não é a quantidade, né, de material. Paty, mais ou menos quantas peças de cada, Lu? Começa com 4. Até para você poder tirar foto, para você poder formar conjuntinhos, né? Para tirar foto. E aí o que você pode fazer? Você pode ali organizar a sua semana de produção, fazer 4, 2 que seja.
2 peças que seja de cada, para que você tire foto, para poder começar a postar todo dia, entendeu? E lembra que a gente não tem que postar só foto de produto com preço, tá? Porque só produto com preço, seu cliente também vai ficar cansado disso, vai chegar no momento que ele já viu tudo seu que ele tinha que ver e vai começar a ser chato aquilo ali. Então existem várias formas aí, pega lá seu painelzinho, coloca um calendário, porque outra coisa, é muito diferente quando a gente faz ali um calendário, né, com o que a gente vai postar, o que a gente vai fazer, organizando a rotina, e você consegue visualizar aquilo. É diferente quando só fica aqui, né? Então, se você vai lá no seu calendário, coloca os post-its, eles te permitem que você vá lá e modifique também, altere ali. Ah, não, isso aqui eu fiz aqui. Não, peraí, deixa eu chegar isso aqui para a semana que vem, porque tá repetido aqui. Tanto falando a nível de postagem, quanto falando a nível de produção também, de organizar isso, tá? Eu já escolhi meu nicho, quero fazer necessários, mas eu quero dar aula. Ótimo! Para quem quer dar aula, precisa usar o perfil para estar ensinando alguma coisinha, dando uma dicasinha sempre, tá? Eu conheço um perfil que a moça só faz cesto de crochê, mais nada. É exatamente isso, entende? E ela com certeza tem a clientela lá dela que alimenta ela, tá? Quando você é conhecida pelas suas peças, você tem que se organizar muito bem para sempre ter todas. Se eu aumento muito, não dou conta de sempre ter todas. É exatamente isso. Não é a quantidade, tá? É essa constância que a gente precisa tomar cuidado. É justamente isso que você falou. Se você faz 1 milhão de peças... Por que eu cheguei a 50, 60 peças produzindo? Porque eu já tinha estoque, por exemplo, do porta-documento, eu sabia que era uma peça que vendia em todas as feiras, eu já tinha estoque do porta-absorvente, porque eu sabia que vendia bastante. Então, eu não cortava 10, né? Eu cortava 50, 100 peças, para quando eu sentasse para costurar, fazer um volume daquilo. Só que vai chegando num nível de organização e de produção que você vê que tem como colocar mais uma coisinha ou outra. Por que eu falo de fazer o nicho, né, de mercado? Porque quando a gente faz o nicho de mercado, além da gente conseguir concentrar as energias da gente para aquele nicho ali, a gente consegue organizar produção, compra e tudo que está relacionado ali dentro. Por que a gente fica tão perdida? Porque a gente quer atender tudo e todo mundo, quer fazer tudo. E aí você também não tem uma identidade definida. Então o consumidor ali, ele vai entender como seu produto sendo só mais um. E ninguém quer ser mais um. Você quer ser mais um? Eu não quero. Nunca quis. Vou escolher algumas peças e anotar e só fazer aquilo. Vamos ver no que vai dar. Preciso focar. É isso, gente. Foca. Foca ali a sua energia para poder fazer acontecer. Olha só, se você não está satisfeita com o resultado que você está tendo, por que não experimentar o que eu tô falando? É simples assim. Se você tá tendo resultado e tá bom pra você, tá tudo ótimo. Não tá mais aqui quem falou. Só que se você tá testando do seu jeito e não tá dando certo, abre o olhar para novas possibilidades. Testa, porque a gente só sabe se funciona se a gente testar. Se a gente não testar, a gente não sabe se funciona. Combinado? Meninas, eu tenho que ir encerrando aqui, ó. Já tá dando nosso horário. Deixa eu ver só se tem mais alguma perguntinha aqui.
eu tenho vontade de gravar passo a passo, mas não sei editar vídeo. Já fiz até um curso online, mas não consigo. Bom, hoje o que não falta é tutorial ali no Google, né, no YouTube, ensinando a editar. Você vai ter que achar ali um aplicativo, alguma coisa que te faça ter mais afinidade com isso, né? Porque vai depender também dos recursos que você tem. Se você vai editar pelo computador, pelo celular, depende de um monte de coisas. Tenho que virar a chavinha do planejamento, quero ser profissional. Isso mesmo. E o primeiro, olha só, e a primeira coisa para ser profissional é já querer. Se você já quer, já é um passo. E se não der certo, podemos mudar de nicho, né, Lu? Pode. Só que assim, o que eu falo é o seguinte, que quando você escolhe um nicho que mexe com você, que faz seu olho brilhar, que vira um propósito de vida para você, você não vai querer mudar ele. Aí a gente mexe nas estratégias de como fazer isso dar certo, entende? Mas não no que você ama fazer. Se aquilo mexe tanto com você, se aquilo motiva tanto você... Vamos supor que você resolva fazer, sei lá, cabaninhas de festa do pijama. E você vai fazer esse produto e, sei lá, mais 2, 3 produtos que de repente complementem ali aquele nicho que você escolheu. Se você gosta de fazer isso, e outra coisa, lembra que a gente não está falando do seu bairro e da sua cidade, a gente está falando de mundo, de pegar encomendas de outras pessoas, de pegar, por exemplo, encomenda de alguém que faz a festa do pijama, de fazer parcerias com essas pessoas. Aí a gente vai atrás de estratégias para fazer isso acontecer, tá? Eu encaro o nicho de mercado, a gente pode ajustar alguma coisica, mas eu encaro o nicho de mercado como se fosse o seu filho ali. Você não pode trocar de filho, me dá outro porque esse aqui tá muito difícil. Entendeu? O seu nicho, ele precisa ser encarado como seu filho, o amor da sua vida, né? Como aquele filho que você vai aceitar ele do jeito que ele é, com os seus defeitos e qualidades, né? E você vai dar o seu melhor para fazer ele ser um ser humano melhor, tá bom? Então é isso, meninas. Amanhã eu tô de volta com vocês, tá? Amanhã eu tô de volta e eu nem lembro o tema de amanhã. Mas amanhã eu tô de volta às 16 horas. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho, pelo amor de vocês. É isso que me motiva. Obrigada pela companhia preciosa que eu adoro aqui de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus.